Boa tarde, galera. Aqui é o professor George, professor de matemática. Estamos aqui mais uma vez no canal Tudo Mastigado, onde você tem aulas ao vivo para o Enem. E hoje iremos discutir um dos tópicos mais cobrados na prova de matemática do Enem, que é geometria. Mais precisamente, hoje nós vamos trabalhar o início da geometria plana, a introdução, os elementos iniciais, correto? Bom, como de costume, vamos chamar uma questão e vamos discutir o assunto. Então vamos aqui para a primeira questão, vamos botar a primeira questão na tela. Lembrando aí que as questões você pode, quem quiser acompanhar melhor as questões, poder voltar, ler, reler, você pode, abaixo do vídeo tem um link que você pode comprar, adquirir o nosso e-book, onde tem as questões e você pode guardar, ler, reler quantas vezes quiser. Então vamos aí para a primeira questão, questão 6. As retas paralelas RS são cortadas pela reta T, como mostra a figura abaixo. A medida do ângulo beta é 2 traços. E tem um desenho da figura. Volta aqui para o quadro. Bom, vamos ilustrar a situação? Então é o seguinte, tem uma reta aqui, outra reta aqui, duas retas paralelas, reta R, reta S. Cortada aqui por uma transversal T. E outro segmento de reta aqui, dado que os ângulos aqui são 3x, 2x, aqui 100 graus e aqui o ângulo beta. Correto? Bom, o que aborda essa questão aqui? Ela trata do início da geometria plana quando a gente vai falar sobre paralelismo, certo? Ou seja, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Que acontece alguns casos de ângulos que nós vamos começar a discutir. Olha só, um dos elementos mais primórdios de início de geometria plana é o ângulo. Então vamos definir o que seria o ângulo. Ângulo é a regiãozinha definida entre duas semirretas de mesma origem. Tá, qual a diferença de semirreta para reta? Bom, a semirreta ela tem início e não tem fim. Ou seja, ela inicia aqui e vai até o infinito para lá, e essa daqui inicia aqui e vem até o infinito para cá. Essa aberturazinha aqui é o que nós vamos definir como ângulo, certo? Lembrando que o quê? Que o conceito de reta é que ela não tem início nem fim. É uma sequência de pontos aí infinitos. Beleza, então esse aqui é o ângulo. E o ângulo, ele também faz o quê? Sofre umas classificações. Então, vamos primeiramente começar o quê? Classificando o ângulo. Como que nós podemos classificar o ângulo? Então, aqui, tópico 1. Classificação de ângulo. Bom, eu tenho 3 casos de ângulo. Primeiro caso, 1.1, ângulo agudo. Ângulo agudo, que se trata de um ângulo que menor que 90 graus, ou seja, alfa é agudo se ele for menor que 90 graus. Ângulo reto. Ângulo reto, que é um ângulo com exatamente a medida de 90 graus. Ou seja, alfa é um ângulo reto se a medida de alfa for exatamente 90 graus. E, no terceiro caso, ângulo obtuso. Então, 1.3. Ângulo obtuso. Que seria um ângulo com abertura maior do que 90 graus. Então, alfa maior que 90 graus. Está aqui. Classificando os ângulos podem ser classificados como agudo, reto ou obtuso. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho duas retas paralelas e toda vez que eu tenho um encontro de retas, ou seja, duas retas que se interceptam, e na verdade, na geometria plana, nós vamos ter 2 casos. Ou as retas são paralelas ou as retas são o quê? Concorrentes. Concorrentes que em algum momento elas vão fazer o quê? Se cruzarem.
Ou seja, paralelas elas nunca vão se cruzar, e se não são paralelas, com certeza em algum momento, no caso de ser coplanar, no caso aqui nós estamos mexendo com geometria plana, então estamos trabalhando no único plano. Então, em algum momento, se elas não forem paralelas, eles irão se encontrar. E esse encontro vai gerar o quê? Um ângulo. Então, vamos analisar o seguinte, o que acontece ali no paralelismo? Eu tenho aqui, ó, uma reta R e uma reta S, dado que as duas retas são paralelas, e corta as duas por uma transversal. Bom, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho aqui um ângulo alfa, que é um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus, certo? Este ângulo aqui, que está do outro lado de alfa, ele é um ângulo congruente a alfa. O que é um ângulo congruente? Congruente na geometria significa que tem a mesma medida. Ou seja, se alfa aqui fosse 60 graus, esse ângulo aqui teria que ter o quê? 60 graus. Ou seja, se a medida daqui for alfa, aqui tem que ser alfa. Esses dois ângulos aqui, que estão aqui dos lados opostos, onde quando duas retas se cruzam, são chamados ângulos opostos pelo vértice. Beleza. Esses dois ângulos aqui, que no caso aqui já trata de um ângulo obtuso, que eu vou chamar aqui de θ, ele é oposto pelo vértice deste ângulo aqui, que também seria quem? Θ. Ou seja, nós temos aqui alfa, um ângulo agudo, θ, um ângulo obtuso, e aqui embaixo a mesma situação. θ e θ aqui são opostos pelo vértice, são congruentes, têm a mesma medida, e alfa também. Bom, se a reta S é paralela à reta R, e essa reta aqui, que eu vou chamar aqui de T, não coloquei o nome, mas pode ser a reta T, ela cruza as duas com a mesma inclinação, ou seja, se a reta R e S são paralelas, ela tem a mesma inclinação. Então, como o ângulo ele vai medir essa abertura da inclinação entre as duas retas, esse ângulo aqui também tem que ser quem? O ângulo alfa, né? Ou seja, se essa reta é paralela a essa, a inclinação delas são iguais, em relação à reta T, ela vai fazer o quê? A mesma abertura. Então, esse ângulo também é um ângulo alfa, ou seja, um ângulo congruente àqueles outros dali. Esse aqui é oposto pelo vértice de alfa, então esse ângulo aqui tem que ser o quê? Alfa também. Bom, este ângulo aqui, ó, ele, junto com alfa, tem que dar o quê? 180 graus. É o que acontece aqui em cima também, né? Logo, esse ângulo aqui também vai ser quem? Θ, e esse oposto pelo vértice do ângulo θ também vai ser o quê? Θ. O que nós podemos verificar? Que quando eu tenho duas retas paralelas de uma transversal cortando, nós vamos ter, vai aparecer nessa situação apenas dois tipos de ângulo. Ou vai ser obtuso ou vai ser agudo. Todos os agudos têm o quê? A mesma medida, irão ser congruentes, e todos os obtusos serão o quê? Terão a mesma medida também, serão o quê? Congruentes. Correto? Então, é isso que acontece. O que mais pega nos exercícios de geometria é pensar o seguinte: esses dois ângulos aqui internos, ou seja, toda vez que eu traço, forma esse Z aqui, esse e esse são congruentes, são chamados os alternos internos, correto? Então, quando eu falar alternos internos, se refere exatamente a esses dois ângulos. Vamos ver um exemplo, como que poderia ser cobrado isso aqui. Exemplo, tenho aqui uma reta R paralela a uma reta S e faço o seguinte, tem uma reta transversal aqui, chega a 90 graus aqui, esse aqui significa o quê? Símbolo de 90 graus, ou seja, as duas retas, os dois segmentos de retas aqui são perpendiculares, que é ter 90 graus. Digo que este ângulo aqui vale 3x menos 20 e este ângulo aqui vale 2x. Pergunto, qual o valor de x? Vejamos o seguinte, se a gente prolongar essa reta aqui e esquecer desse segmento que vai para cá, nós vamos ter o caso que nós estudamos aqui, né? Tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, correto? Ou seja, este ângulo aqui e esse aqui vão cair no caso desses dois, são chamados o quê? Alternos internos. Ou seja, este ângulo aqui tem que ter o quê? A mesma medida desse. Esses dois ângulos são congruentes. Então, quanto vale esse ângulo aqui? 3x menos 20. Bom, este ângulo todo aqui, ó,
é um ângulo de 180 graus, né? Um ângulo raso. Ou seja, se eu pegar este ângulo menor aqui, o ângulo de 90 graus e o 2x, somado ele tem que dar 180 graus. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, 3x menos 20 mais 90 graus mais 2x tem que ser igual a 180, né? Bom, 3x mais 2x aqui vai dar o quê? 5x. Aqui nós vamos ter o seguinte, aqui é o mais. 90 menos 20, isso dá o quê? 70. 70 posso passar para lá como? Subtraindo. Então vai ficar 180 menos 70 dá 110. Ou seja, aqui 5x, eu coloquei 2, mas equívoco. 3x mais 2x, 5x. Então, posso passar o 5 para lá dividindo, nós vamos ter o quê? 110 dividido por 5, que isso vai dar x igual a 22. Ou seja, o nosso ângulo mede 22 graus. Bom, então o trabalho é exatamente esse, encontrar quais são os ângulos que são o quê? Congruentes, dado essa situação. Voltamos ao nosso exercício. A gente tem o seguinte, tem a reta R paralela à reta S, tem uma transversal chamada de T, eu quero descobrir quanto vale o ângulo X. Bom, eu poderia dizer o seguinte, este ângulo aqui, este verde com o de 100, somado os dois tem que dar quanto? 180 graus, um ângulo raso. Ou seja, se daqui até aqui é 100, esse ângulo aqui tem que ser de 80 graus, né? Correto. Vamos esquecer um pouco essa reta aqui. Eu tenho aqui duas paralelas cortadas por uma transversal. Este ângulo e esse aqui são o que nós classificamos no exemplo anterior como alternos internos, né? Então, se esse ângulo vale 80 graus, esse ângulo tem que ser quanto? 80 graus também. Então, esses três ângulos, 3x mais 2x mais 80 graus, somados tem que dar o quê? 180 graus, né? Um ângulo raso. Então, nós vamos ter o seguinte, 3x mais 2x mais 80 graus, isso tem que dar igual a 180 graus, um ângulo raso. Bom, somando aqui nós vamos ter o quê? 3x com 2x, isso vale quanto? 5x mais 80 graus igual a 180. Passo 80 para lá subtraindo, nós vamos ter o quê? 5x igual a 100 graus. Passo 5 dividindo, nós vamos ter o quê? 100 dividido por 5, que vale 20 graus. Ou seja, o nosso ângulo aí vale 20 graus, o nosso x. Mas ele quer saber o quê? Quem é a medida do ângulo beta? Bom, quem seria o nosso ângulo beta? A gente sabe o seguinte, que este ângulo aqui de 3x e este ângulo aqui também são chamados o quê? Alternos internos, né? Então, se esse ângulo vale 3x e o x vale 20, então aqui vale 3x e o x vale 20, aqui vale 60 graus, né? Se beta... Vou colocar aqui no cantinho. Se beta mais 60 graus, tem que dar exatamente o ângulo de 180 aqui, né? Então, nós vamos ter que beta vale 120 graus. Então, o nosso ângulo beta vale 120 graus. Correto, gente? Então, um exercíciozinho abordando aqui o início da geometria plana, os tópicos iniciais, ângulo, classificação de ângulos, paralelismo. Bom, vamos dar seguimento ainda na geometria plana e vamos analisar o próximo exercício. Enquanto isso, eu vou dar uma limpada no quadro para a gente montar e organizar a situação.
Bom, dando seguimento aí à nossa aula, vamos ler a próxima questão. Bota a questão na tela. Questão 5 do nosso e-book diz o seguinte. Para uma distância de 6 metros de um prédio, uma pessoa observa os parapeitos de duas janelas, respectivamente sob os ângulos de alfa igual a 30 graus, beta 45 graus, conforme ilustra a figura abaixo. Considerando a aproximação raiz de 3 igual a 1,7, a distância entre os parapeitos da janela é de... Bom, volta aqui para a tela, para o quadro. Vamos desenhar a situação e vamos ver o que acontece aí. Vamos lá, desenhando. Então eu tenho o seguinte, eu tenho um prédio aqui, tem o chãozinho aqui, ó, correto? Eu tenho um parapeito de uma janela aqui. E um parapeito de outra janela aqui, no prédio. Bom, uma pessoa visualiza de uma certa distância esse parapeito sobre um ângulo aqui, o maior, e esse ângulo é de 45 graus. Vou colocar aqui. E depois ela verifica o quê? O parapeito aqui sob um ângulo menor, parapeito de baixo. Sob um ângulozinho menor, que é de 30 graus, correto? Alfa igual a 30 graus, exato. Tá aqui a situação. O que ele me pergunta? Quanto vale essa distância aqui dos dois parapeitos? Bom, o que envolve essa questão? Essa questão aí nós temos o quê? O desenho de dois triângulos retângulos. Bom, mas o que é um triângulo retângulo? O triângulo é uma das figuras mais simples da geometria, simples em questão de quantidade de lados, que na verdade é a figura mais trabalhada dentro da geometria. É a que mais tem conceito em cima. Mas assim, em termos da simplicidade da quantidade de lados, é a figura mais elementar com o quê? 3 lados. E ela tem uma classificação quanto a ângulo. Então vamos classificar aqui o triângulo quanto a ângulo. Bom, nós temos o seguinte. Critério de classificação, vou colocar assim, quanto a ângulo. Nossa, esse G ficou meio estranho, mas é um G. Quanto a ângulo. Bom, então, como que pode ser classificado um triângulo quanto a ângulo? Ele está relacionado com os ângulos, o próprio nome da classificação diz. E os ângulos eram chamados de como? Acabamos de ver na questão anterior. Agudo, reto e obtuso. Então, os triângulos também vão se assemelhar a esses nomes. Então, no primeiro caso, 1.1, o triângulo vai ser o triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. O que seria um triângulo acutângulo? Todos os seus ângulos são o quê? Ângulos menores que 90 graus. São todos os ângulos agudos. Segundo caso. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. O que seria um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é o que possui apenas um ângulo de 90 graus. Veja o seguinte. Triângulo acutângulo. Todos os ângulos menores que 90 graus, ou seja, todos os ângulos internos são agudos. Triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Terceiro caso. Triângulo obtusângulo. Tá aqui. Então, esses são os nossos três, o quê? Triângulos na classificação quanto a ângulo. O que acontece? No nosso caso aqui, nós estamos mexendo com triângulo retângulo. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Em cima dos triângulos retângulos, tem um estudo chamado o quê?
trigonometria no triângulo retângulo. Nós vamos relacionar trigonometria e geometria. Como que acontece isso? Olha só, primeiramente a gente tem que conhecer o quê? Aquela tabelinha da trigonometria de seno, cosseno e tangente. Vamos relembrar aqui? Então, a gente tem que saber decorar os ângulos seno, cosseno e tangente dos principais ângulos do nosso círculo trigonométrico, que é o quê? 30, 45 e 60. Então, nós vamos ter o seguinte, ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus. Arrumando aqui a tabelinha. Tá aqui. Então, aqui seno, cosseno, tangente. E aqui nós vamos colocar os valores. Então, como que a gente preenche ela? Não sei se muita gente lembra que 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Então, a gente divide todo mundo por 2. Aí, as raízes vêm depois no 3 e no 2. Então, onde tem 3 e 2, a gente coloca uma raiz em cima, né? Lembrando que a raiz só está pegando aqui o numerador, não está pegando o denominador. Opa, aqui não. Bom, então nós temos aqui seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui está parecendo mas é um 2. E cosseno de 60, meio. Para tangente, aqui, raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Tá aqui. Então, com isso, nós podemos, toda vez que a gente encontrar um triângulo retângulo e a gente tiver um desses ângulos aqui, a gente pode relacionar os lados deles utilizando seno, cosseno, tangente. Um exemplo. Eu tenho aqui o triângulo retângulo. Com o ângulo reto aqui. Este ângulo, um ângulo de 30 graus. E esse, um ângulo de 60 graus. Pelo estudo da trigonometria, nós vamos ver o seguinte, que o seno de um dos ângulos aqui, de um dos ângulos agudos, que não seja o quê? O de 90 graus, vai ficar, ou seja, o seno de um ângulo qualquer aqui, ou seja, ou 30 ou 60, tem que ser do agudo, é a relação do cateto oposto dividido pela hipotenusa, o comprimento, né? Mas quem é cateto oposto, quem é hipotenusa? Bom, os catetos são esses dois elementos aqui que estão o quê? De frente para os ângulos agudos. O lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto, nós vamos chamar de hipotenusa. Bom, mas quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente? Isso é relativo, depende de qual ângulo nós estamos falando. Então, veja o seguinte. Por enquanto, nós vamos pegar a definição, depois vamos estar com o exemplo e clarear isso. O seno de um ângulo qualquer, desde que esse ângulo seja agudo, num triângulo retângulo, é a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é a relação do cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembrando que adjacente na geometria sempre é o quê? Ao lado, tá? Então, aqui está ao lado. E tangente, vamos apertar aqui tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Não sei se deu para sair aqui, mas eu acho que deu, que é a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vejamos um exemplo, como que nós podemos aplicar isso. Supondo aqui que nossa hipotenusa meça 12. Eu quero saber esse lado que eu vou chamar de x e esse lado aqui que eu vou chamar de y. Então, nós temos o quê? O valor dos dois ângulos internos agudos. Quero saber quem são os dois catetos. Bom, se eu pegar como parâmetro aqui meu ângulo de 30 graus, eu posso pensar o seguinte, posso usar seno, não posso? Eu tenho aqui, a relação é para quando a gente tem um ângulo e quer saber outro, um lado e quer saber outro. Por exemplo, eu tenho aqui seno de 30, seno de 30 graus, e a gente sabe que o quê? Que seno é a relação do cateto oposto ao 30. Então, oposto é quem está na frente do 30. Quem está na frente do 30?
o x, né? Então, x sobre o valor da hipotenusa, e a hipotenusa mede 12. Tá aqui. Bom, mas a gente já sabe que o seno de 30, pela nossa tabelinha, seno de 30 vale meio. Então, nós vamos ter o seguinte, meio é igual a x sobre 12. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos descobrir que o nosso x vale 6 unidades de comprimento. Correto? Ou seja, é assim que a gente utiliza as relações trigonométricas. Se eu quisesse saber o outro cateto do nosso triângulo retângulo, bom, poderia escolher um dos ângulos como referência, tanto o 30 como o 60, e aplicar uma das relações trigonométricas que relacionar o lado que eu quero junto com a hipotenusa que eu já tenho um valor. Vamos pegar agora como referência o ângulo de 60 graus. Bom, se eu estou pegando o ângulo de 60 graus e eu quero descobrir o cateto oposto, eu vou ter que usar quem? Seno também, né? Então, seno de 60 graus é cateto oposto, que é quem? Y sobre hipotenusa, que vale 12. E quanto vale o seno de 60 graus? Seno de 60 graus, está aqui, raiz de 3 sobre 2, né? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 12. Daqui nós vamos ver que o nosso y mede 6 raiz de 3. Bom, assim que a gente utiliza o quê? A trigonometria. Então, aqui a gente quer descobrir o quê? Esse x aqui. Você concorda que esse x é esse comprimento maior, que eu vou chamar aqui de L1, menos esse comprimento menor aqui, que eu posso chamar de L2? Então, o nosso x aqui é L1 menos L2. Então, basta que a gente descubra quanto vale L1, quanto vale L2, e a gente pode saber descobrir o valor x e resolver nossa questão. Vamos apagar aqui o quadro para a gente ter espaço para finalizar. Pensando aqui no triângulo menor, eu quero saber quem é o cateto oposto em relação a 30, né? Então, eu vou usar seno. Então, seno de 30 é cateto oposto, que é o nosso L2 sobre... Aliás, desculpa, eu vou ter que usar tangente, porque o que ele me deu aqui foi o cateto adjacente, né? Então, tá aqui. Tangente de 30 é cateto oposto, que é esse aqui, sobre cateto adjacente, que mede 6, correto? Então, tangente de 30 vale quanto? Pela tabelinha, raiz de 3 sobre 3, que isso aqui nós vamos ver que L2 mede 2 raiz de 3. Como a questão pediu para a gente aproximar a raiz de 3 para 1,7, isso vai dar o quê? 2 vezes 1,7, que é 3,4. Correto? Bom, já no triângulo grande, nós vamos usar o quê? Tangente com 45 graus, né? Então, tangente de 45 é cateto oposto, que é L1, sobre cateto adjacente, que mede 6. Bom, a gente sabe que tangente de 45 é 1 pela nossa tabelinha, sobre 6. Daqui nós vamos tirar aqui, L1 mede 6. Logo, o nosso x vale quanto? 6 menos 3,4, que isso aqui dá exatamente 2,6. Encerra a nossa questão, que fica como resposta letra B. Bom, então é isso, galera. Nesse bloco vamos acabar aqui e depois voltamos mais tarde com mais questões de geometria. Até daqui a pouco.